Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa Opinião no Feminino, numa semana em que é marcada pela eleição de Donald Trump a presidente dos Estados Unidos, numa eleição bastante renhida e também surpreendente. Vamos também, mais adiante do nosso programa, discutir o caso de suspeitas de corrupção na compra de aviões na LAM e vamos também discutir a boa notícia que foi dada ao país relativamente à auditoria de dívida pública que vai decorrer em 90 dias e que será feita por uma empresa norte-americana, a Clor. Para discutir este assunto tenho, como já é habitual, a Ana Rita Stoll, conto também com a participação de Fátima Mimbiri e também a participação pela primeira vez de Ivete Mavi, que foi professora e é também atualmente ativista social. Fátima, começo mesmo por si. Donald Trump é o presidente número 45 dos Estados Unidos, numa eleição bastante renhida, mas acima de tudo surpreendente. O que quiseram dizer os eleitores norte-americanos ao indicarem Donald Trump a presidente dos Estados Unidos e não Hillary Clinton? Qual é a mensagem que quiseram passar à América, mas ao mundo, uma vez que os Estados Unidos é o país com a democracia mais dinâmica e que também tem um impacto, esta eleição tem um impacto em todo o mundo. Qual é a principal mensagem do eleitorado norte-americano? Muito obrigada. Primeiro saudar os telespectadores e as colegas do painel e agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Realmente as eleições norte-americanas foram surpreendentes em certa medida. Em certa medida, pelo fato de que não era expectável que os americanos efetivamente, que o Trump ganhasse da forma que ele ganhou, sobretudo em alguns estados onde ele era de certa forma impopular e que ele conseguiu ter uma diferença até bastante significativa comparativamente à sua adversária. E depois, pela própria agressividade do discurso que ele foi trazendo, que era um discurso não tão reconciliador e que em algum momento até ameaçava alguns grupos norte-americanos, e por causa disso não era de esperar que houvesse essa adesão massiva em termos de votação a este candidato. Entretanto, era de esperar este resultado por duas ou três razões. A primeira razão é pelo fato de que, se formos a olhar para aquilo que é a história das eleições americanas, um partido assume o poder durante 2 mandatos, vence 2 eleições, no máximo 3 eleições. Então era de esperar que neste caso, por exemplo, fosse a vez dos republicanos, é o tal pacto dos americanos, e que até podemos dizer que, de certa forma, toda aquela campanha, aquele discurso era, digamos, um pouco vamos dizer, um show de democracia, de que nós discutimos, nós lutamos até as últimas circunstâncias, mas no final do dia nós sabemos que há de haver sempre tendência a mudar. Podia acontecer que desta vez os democratas ganhassem uma terceira vez, como aconteceu com os republicanos na década de 80, mas também podia ser que não. Portanto, não é tão surpreendente que os republicanos tenham ganho por essa razão. A outra razão é pelo fato de que, se formos a olhar para aquilo que foi o percurso do próprio Donald Trump, que houve vários ceticismos, muito ceticismo à volta da sua candidatura, ele bateu os seus opositores, os seus concorrentes dentro do próprio Partido Republicano e foi se consolidando, e mesmo com as sondagens a dizerem que ele era impopular, que ele não conseguia passar, foi se superando de vez em vez. E se formos a olhar para aquilo que foi o resultado do último frente a frente, em que ele esteve melhor em termos de discussão de ideias com a sua adversária. Portanto, por causa disso, era de esperar um pouco. E depois também porque eu acho que os americanos demonstram ao mundo que, primeiro, não têm medo de mudanças, não têm medo do novo, não é? E para o perfil de Donald Trump que nós vimos, não é ninguém que se enquadra um pouco naquela linhagem, mas ele trouxe um discurso consistente ao longo de todo este processo, que nós não vimos tanto no discurso da Hillary Clinton, que foi um pouco romântica na abordagem dos assuntos e não conseguiu ser... Donald Trump apresentou as propostas mais claras. Sim, no sentido mais claras de onde é que ele queria chegar. E, de certa forma, ele respondia muito àquilo que eram os anseios de determinados grupos e que são os grupos mais influentes. E temos que ver as eleições americanas um pouco ligadas àquilo que é o desenvolvimento dos outros países do mundo. Se formos a ver o que é que aconteceu com a Europa, quais são os grupos que ganharam as eleições ao nível da Europa, são grupos um pouco de linhagem próxima à linhagem do próprio
do próprio Trump. Então, não é tão surpreendente que ele tenha ganho, mas também pelo fato de que os americanos têm um pouco o defeito de querem pessoas extraordinárias. O que é que te faz extraordinário? Talvez seja um pouco isso. E olhando para a questão da crise que os Estados Unidos enfrenta, que é uma crise sem precedentes, e os americanos estão bastante sedentos de solução, e quando se vê ali alguém que é empresário, ele usou uma tática de mestre ao inaugurar um super hotel já nas vésperas, e isso de certa forma mostrou que, bom, apesar de tudo, ele entende de negócio, pode dar uma dinâmica. Portanto, pensar que um homem de negócios pode lidar com a questão de negócios Ana Rita, de Estado. qual é a sua opinião? O que acha que o eleitorado norte-americano quis dizer ao colocar Donald Trump como presidente em detrimento de Hillary Clinton? Isto também pode representar uma certa derrota para Barack Obama, no sentido de que não conseguiu manter o Partido Democrata no poder nos Estados Unidos da América. Boa noite, colegas do painel, e agradecer esta oportunidade de mais uma vez estar aqui. De facto, aconteceu. Andava o mundo todo em suspense, não é? A partir de ontem, ninguém queria estar fora de casa, senão estar perto dos ecrãs para acompanhar. E isso vale dizer que, de facto, os Estados Unidos dominam a política internacional. Temos que aceitar, podemos nos considerar ainda aprendizes da democracia e não como alguns que ainda se intitulam pais, mas o que acabamos de ver é que nós somos aprendizes, ainda estamos no beabá da democracia. E estas eleições americanas demonstraram muito isso. Demonstraram isso em dois âmbitos. O povo americano é maduro, sabe o que quer, não é? E, como dizia a Fátima, os discursos que os candidatos levaram ao eleitorado, a partida começaram a marcar aquilo que iria ser a escolha dos eleitores, do contribuinte. Nesses países funciona muito, o contribuinte tem uma palavra a dizer. Sabem por que contribuem e sabem para que valem os impostos. Tem um eleitorado mais esclarecido. Mais esclarecido. 2, o fator, o ciclo governamental, também já foi dito, normalmente a política americana é bipolarizada. São os democratas por um lado, por outro lado ainda que existam outros partidos, mas são menos. Ainda que mas aquilo é bipolar e é visível. E o normal é um ciclo de 2 mandatos, portanto 8 anos, e depois entra outro. Houve um caso na década de 80, sim, com os republicanos, e também era um sonho que havia desta vez, dado o caráter do candidato, que tudo levava a crer que não, este candidato não nos oferece tanta estabilidade em termos de políticas sociais. Mas o que estamos a ver não é isso que está a preocupar nos Estados Unidos, não é esse o problema. Políticas sociais é aquilo que Obama oferecia. E nós vimos que não conseguia fazer passar no Senado, no Congresso. E o Congresso hoje, na realidade das últimas eleições, parece que consolidou-se muito mais, consolidaram-se muito mais os republicanos. Teremos um presidente republicano e praticamente o Congresso todo republicano. Se falharam as políticas de Obama, claro, estamos a dizer que ele é democrata. Há muita coisa que Obama pretendia fazer e não conseguia. Agora, em termos internacionais, criaram muito dele, muitas expectativas com a política internacional, em termos de política internacional, porque levantaram-se problemas dos talibãs, levantaram-se problemas do Estado Islâmico, temos a Al-Qaeda, depois a Arábia, que andou praticamente vários países da África Branca, e hoje temos a crise de migração. E sem falar então havia um coquetel de situações. Sem falar então com a emergência das novas hegemonias econômicas, que é a China, a Índia e os outros. Ele virou de Cuba, que ele começou, de Guantánamo, que não terminou ainda. Portanto, isso tudo não dizia nada à maior parte dos americanos. Agora, mulher,
Eu gostaria muito de ver a Hillary eleita como mulher, como símbolo de mulher, eu gostaria. Mas fiquei mais uma vez a perceber que o mundo, eu não diria América, não diria África nem nada, o mundo não está mesmo preparado a ter mulher como Presidente da República. Ivete, não contou em parte um certo descontentamento dos americanos em relação à política americana e sobretudo em relação a Hillary Clinton, que no fundo representa o poder estabelecido. Já foi primeira-dama, portanto já viveu na Casa Branca, já foi secretária de Estado. A sua nomeação, a sua eleição, quis dizer, não seria a repetição do ciclo do Obama. Daí que esta aventura dos americanos em experimentar o novo, como dizia Fátima. Boa noite. Primeiro, permita-me cumprimentar a todos os telespectadores aí em casa. E para ir de encontro à sua questão, eu diria que a Hillary levou por tabela. Primeiro, diria que o que foi um grande desafio para a Hillary foi a questão de Obama ter sido um candidato depois de um presidente bastante forte pelo lado dos democratas. Então, o povo americano, olhado para depois do Obama, se apresentasse um candidato a nível Obama ou um pouco mais acima, quando a gente tem uma coisa externa na mesa, para que amanhã a gente consiga ter um diferente mais melhor. Ok, se não for melhor, tem que ser por opção, não porque a gente não tenha. E não foi isso que aconteceu ao lado. Então, está a dizer que a Hillary não era a candidata mais acertada, porque estava a surgir um presidente maior carisma. Exatamente, Obama é um adversário bastante forte até dentro dos próprios democratas. Então, isso também contribuiu para que a Hillary não recebesse muitas parte do eleitorado. E o outro fator que talvez tenha contribuído para além dos fatores que elas já aqui mencionaram, diria que é o discurso bastante consistente do Trump. Trump foi sempre consistente. Quer dizer que o discurso é consistente, mas foi sempre visto como um discurso ameaçador, como dizia a Fátima, um discurso desagregador de aproximação. Do ponto de vista internacional, talvez sim, mas do ponto de vista dos americanos, nós sabemos que os americanos são um povo bastante hegemônico, eles gostam de ter o poder. E o Trump, eles viram o Trump um candidato que pudesse representar aquilo que é o espírito verdadeiro do americano, de ter o poder. E se formos olhar muito para aquilo que é o mandato de Obama a nível da hegemonia americana, baixou bastante. Então, eles olham no Trump um candidato que vai trazer de volta o sonho americano. Exatamente, o americano de direito. Muito bem. Fátima, vamos lá olhar para Barack Obama. É um dos maiores derrotados deste processo. A questão que levantava a Ana Rita Stoll, por exemplo, o surgimento do Estado Islâmico, no Reino Unido, o nacionalismo que vai surgindo em várias partes. Não será o descontentamento pelo sistema político dominante que já não é capaz de dar uma resposta a uns anseios das pessoas? De certa forma, há de ser. E por que eu digo isto? Por exemplo, se olhar o grupo, por exemplo, que se esperava que na região de Flórida, Mississippi, etc., tivesse um voto contrário até do grupo dos afro-gerais. Poderiam ser pró-democratas, tendo em conta o discurso de Trump, mas não foram. E não foram por quê? Porque se formos a olhar, nos últimos 2 anos, os afro-americanos têm sido vítimas de atentados. E não pareceu nenhum de atentados e atentados perpetrados pelas próprias autoridades policiais. E em nenhum momento mostrou-se muito consistente o discurso do Barack Obama em relação a estes aspectos. Claro que ele tentou trazer a maior, não são as armas nas mãos das pessoas, é ainda um pouco aquele espectro segregacionista que se notabiliza nos Estados Unidos. Isso é visível. O ponto é que as pessoas não veem, se calhar, nos democratas, não viram no próprio Obama um alento para estas questões. E mesmo em termos de relações com os outros países, por exemplo, os países africanos, o que é interessante é que muitos estão a reagir positivamente à eleição do Trump, mas porque houve expectativas muito grandes a quando da eleição de Barack Obama, do tipo ele é negro e depois, por ser negro, havia de aproximar a África, etc, etc. E é contrário. Estas eleições são bastante interessantes por trazerem, por demonstrarem o oposto de tudo o que se esperava. Houve sondagens que a CNN fez sobre, como é que olha a eleição
do Trump, alguns têm medo, etc. Mas mesmo assim, com o nível de medo, foram lá votar. E por quê? Porque não vem necessariamente, vem, portanto, esta consistência. Aquilo que dizíamos, o americano gosta do extraordinário. Portanto, concorda com esta ideia de ver de que os argumentos de Trump... Sim, os argumentos de Trump foram consistentes. Quer dizer, ele sabia o que defendia até ao último momento, mas também é preciso que sejamos realistas. Muitas daquelas coisas que ele disse foram, na verdade, um pouco de demonstrar quem ele é, que ele é uma pessoa forte, etc., que é capaz de ir lutar até o fim por aquilo que ele defende. Isso é um aspecto que os americanos apreciam bastante, mas nós sabemos que na hora da verdade, aliás, se formos a olhar para o próprio discurso que ele fez, já é um discurso bastante reconciliador daquela Hillary que ele achava uma pessoa inútil, etc. De repente é uma pessoa de bastante reconhecimento pelo contributo, etc. Então, os americanos, acho que eles têm consciência de que aquilo tudo que ele disse ali realmente é demonstrar o eu, Trump, mas na realidade ele vai ter que cumprir um programa, vai ter que estar de acordo com o estadista americano. E o fato de que, para as relações internacionais, um aspecto bastante fraco que o Barack Obama teve e que foi mencionado e que eu gostaria de sublinhar é a questão das relações internacionais, com relações exteriores, como é que o Obama se relacionou com o resto. No grupo dos aliados, os Estados Unidos perderam protagonismo. Nós vimos os aliados a fazerem ataques à Líbia. Em nenhum momento, e os Estados Unidos um pouco alheio ao processo. O papel de liderança exatamente, do mundo, este poder foi diluído, exatamente. Mas é preciso também reconhecer que o Obama herdou alguns problemas do próprio Bush. A questão do ISIS é um pouco o resultado de um processo anterior ao Barack Obama. Obviamente que ele tinha que gerir e a situação ficou fora do controle justamente porque ele achou que a solução para o terrorismo era definitivamente resolver as questões regionalmente, não se intrometer muito naquilo que é a soberania dos Estados, e os Estados Unidos, se há uma coisa que gostam, é intrometer-se na soberania dos países. Muito bem, Ana Rita, concordo até porque isso também tem a ver com o próprio papel dominante que os Estados Unidos querem exercer. Ana Rita, concorda com esta ideia de que o discurso de Donald Trump é consistente, atendendo, por exemplo, aquilo que ouvimos durante a campanha, os seus posicionamentos sobre as mulheres? Por exemplo, ele tem ideias muito claras sobre isso, sobre a imigração, a ideia de que vai fazer um censo aos muçulmanos, vai construir um muro ao lado do México. Esse é um fator. Outro fator que eu queria comentar é o fato de que há um papel que se desempenha na campanha eleitoral, mas os Estados Unidos é um país com instituições sólidas, que não funciona a bel prazer daquilo que o presidente decide que tem que ser. Nesse aspecto, sim. O Trump apareceu como uma figura, primeiro, machista. Aquele homem, no verdadeiro sentido da palavra. Duro, eu é que mando, eu é que sei, eu é que faço, eu é que dito. O mundo gosta disso. O mundo gosta de homens assim. Homem firme. Incluindo as próprias mulheres. Homem firme. Eu estou a dizer, o mundo gosta disso. Mulher não gosta de homem machista. Digamos, essa coisa de mulher não gosta de homem. Mas o Trump apareceu como esta figura e começou a atrair a atenção de muita gente. 2, usou muito esta questão da autoestima. Gente, mexia com aquilo que as bases americanas gostam de ouvir, não é? Nós somos americanos, nós somos os maiores, nós somos os melhores do mundo. Gostaram deste discurso. Então, ele foi consistente nesse sentido, ele não se deixava abater. Agora, o fenômeno novo, quando eu digo novo, não estou a falar de juventude. Juventude é ideias, não é? Ele trouxe coisas, ele trazia discursos que arrastavam, coisas novas, que aqueles americanos queriam ouvir de alguém que se estava a candidatar para ir à Casa Branca. Portanto, era mais ou menos isso. Não obstante a companheira dele, a esposa, não ser de origem americana sequer, mesmo houve alguns problemas que se denotaram no princípio com ela, mas eu reparei que isso era, para o Trump, isso foi irrelevante. Não foi nada, foi irrelevante, não lhe atacou, não lhe tocou em nada. Ele foi persistente, ele falava, ele dizia e não queria nada a saber. Explorou um pouco o relacionamento com a Rússia,
porque é um dos grandes problemas que os Estados Unidos foi tendo nos últimos momentos. O Obama foi tendo alguns problemas com a Rússia por causa desse equilíbrio de forças, tanto na Europa, a nível da NATO, como nos países árabes, onde há muita influência russa. E nós vimos desde o princípio que ele estava a explorar isso, a colocar como se Putin fosse efetivamente um grande amigo dos Estados Unidos. Nós sabemos, vocês são mais novas, muito mais novas do que eu, que nunca será possível a Rússia ser amiga dos Estados Unidos, jamais, nunca. Mas o Trump quis mostrar isso, entre aspas, a pensar que as pessoas não sabem. Agora, aquele é um país em que as instituições funcionam. E os poderes são visíveis, senão não teríamos um FBI há poucos dias do fim da campanha a trazer de novo aquele assunto sobre a Hillary. Quer dizer, é porque ali eles funcionam. E, contrariamente, na expectativa de muita gente, para eles mostrarem que efetivamente eles funcionam, ninguém lhes dá ordem. Fizeram o que fizeram e trouxeram o resultado no último momento, que para o Trump já não dizia nada, senão continuar a dizer aquilo que ele sempre pensou. Portanto, aprendemos muito. Eu não direi perdemos, ganhamos. Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós? Se eu quisesse verificar com qual das alas republicana ou democrática os países em desenvolvimento beneficiam alguma atenção, se calhar até não beneficiamos quase nada com os democratas, se calhar, no cômputo geral. Se calhar nós não beneficiamos quase nada. Então, nesse aspecto, eu não iria entrar nesse jogo, se é bom, se é mau. O importante é que é uma potência, temos muito a ver, muito a aprender, e a primeira coisa é, quando se declara vencedor, o vencido não faz confusão, diz logo que é de aceitar e cria condições para mostrar que aceita os resultados tal como são e espera cooperar naquilo que for possível. É muito bom para Moçambique e para outros países que também precisam de ver este tipo, o que é realmente, como funciona a democracia, é jogo democrático. Nós todos gostamos de falar, mas não é só falar, é viver, é fazer. E ali, acho que da raiz, já é assim, eles não têm medo de nada. Obrigada. Ivete, vamos olhar para o Trump e o mundo. Numa atualidade sensível como a que vivemos, os problemas com o Estado Islâmico, os problemas com a Rússia, a Primavera Árabe, que é um problema que não está resolvido, o Trump não é um perigo no equilíbrio das relações entre as nações? Bem, acho que já foi muito bem dito aqui que nos Estados Unidos o que mais funciona são as instituições. O poder não está concentrado na pessoa do presidente, mas sim nas instituições. Tanto Trump como Barack Obama, ninguém poderia alterar o rumo das coisas se assim as coisas tivessem sido definidas. Como já foi bem dito, Barack Obama herdou uma liderança conflituosa em relação aos Estados Islâmicos. Foi uma governação já minada. E agora, entre o Trump, não vamos dizer que com a liderança ou com o Trump no poder as coisas possam mudar, porque ele, como pessoa, ditador ou não, ele não tem o poder de influenciar aquilo que é o rumo das coisas já pré-estabelecidas nos Estados Unidos, porque o poder nos Estados Unidos está bem concentrado nas instituições. É totalmente diferente dos países africanos, onde ainda encontramos o poder centrado na pessoa do presidente. Muito bem. Vamos sair dos Estados Unidos. Pode-se estabelecer uma ligação, ou esta é uma aventura minha? Aquilo que está acontecendo nos países africanos aconteceu na África do Sul, por exemplo, nas últimas eleições. Os partidos de oposição venceram uma boa parte dos municípios. Aconteceu no Cabo Verde. Tivemos a situação do Brexit, temos a situação do Bloco de Esquerda, temos a situação da Grécia. Parece que esta mensagem mais radical, esta mensagem mais direta é a que está a passar. Estamos a viver uma nova transformação no mundo, ou se calhar é prematuro estendermos e conjugarmos uma análise dessas no global? Para mim não seria prematuro, é uma realidade que dá para observar e temos elementos observáveis para isso, temos indicadores claros que nos mostram, ou nos elucidam, ou nos conduzem para esse tipo de análise. O que acontece é que
a população ou a dinâmica mundial leva-nos a termos uma abertura das coisas um pouco mais clara. Okay? As tecnologias, nós interagimos com o mundo, eu interajo com uma pessoa que está nos Estados Unidos ou que está em Pretória, de tal forma que eu posso interagir com uma pessoa que, agora eu estou aqui, posso interagir com uma pessoa que está na minha casa. Eu tenho os acontecimentos em tempo real. Okay? Se em Cape Town, vamos dizer, em Pretória, o que aconteceu na África do Sul nas eleições autárquicas, Pretória conseguiu mudar a liderança e nós olhamos para aquilo que foi o processo eleitoral em si, porque é que eles mudaram a liderança, será que Moçambique ou Maputo está a passar a mesma coisa? Se estivermos a passar pela mesma situação, o que é que nos falta para nós alterarmos este poder? Então, esse intercâmbio que existe entre os povos em tempo real faz com que a dinâmica real da conjuntura política nos traga uma outra realidade, ou se calhar estejamos a partir para um novo paradigma em que o poder real está no povo. Exatamente. Fátima, não há aqui também, a luz diz que estamos a discutir, digamos, de alguma forma, o esgotamento do sistema político dominante, de não ser capaz de dar uma resposta clara àqueles que são os anseios das pessoas. O que vemos no Trump é que o Trump, sem filtro, dizia aquilo que pensava e esta mensagem passou. Na África do Sul, idem, nós temos os Julius Malema, com uma mensagem bastante agressiva, bastante radical e que internamente pode ser percebida como uma mensagem que não une, como uma mensagem que não desenvolve, mas tem o seu eleitorado. E vimos o que aconteceu na África do Sul e um pouco por todo lado a emergência dos blocos de esquerda, dos nacionalismos. É uma nova transformação que estamos a viver? Eu penso que claramente é. E isto é derivado um pouco das crises que nós temos estado a viver nos últimos anos. Se formos a olhar, desde 2008 o mundo está numa crise que está a devastar vários países. Há países que estavam numa situação econômica muito boa, em que as pessoas viviam um conforto extraordinário e de repente tudo isso foi-se. Então as pessoas hoje estão a pensar em alternativas. E se nós formos a ver durante este período qual era a abordagem dos partidos com tendência de direita, um pouco era muito soft, digamos assim, do tipo muito pró-ajuda aos outros, muito ponderador e tal, e o que as pessoas querem são soluções radicais, quer dizer, é como é que nós saímos daqui para ali imediatamente, como é que nós resolvemos os problemas. E a questão do desemprego é um problema real, e nós sabemos que a economia, um dos grandes objetivos que tem é resolver um dos grandes problemas macroeconômicos, que é o desemprego. E quando você fala de desemprego, você está a falar da subsistência das pessoas, você está a falar do poder de compra das pessoas, nós estamos a falar de sociedades altamente consumistas. Então, a partir do momento em que você não tem emprego e depois com os gastos que vêm sendo feitos, porque uma das grandes discussões que há, inclusive nos Estados Unidos também, é sobre a própria dívida, do tipo como é que nós contraímos essa dívida para apoiar os países pobres, enquanto nós aqui temos outras dificuldades. Uma das questões que o Trump levanta é a contribuição dos Estados Unidos na NATO. Por exemplo, então, o ponto é a racionalização dos recursos que nós temos mais em benefício de nós próprios como Estado, a questão de gerar empregos para nós, e o Obama tentou fazer um pouco, se formos a olhar para a própria crise financeira, esta crise das commodities, em que o Obama tentou transferir um pouco a indústria que estava na China para os Estados Unidos para tentar ver se resolvia o problema do desemprego. Mas os Estados Unidos têm um outro problema, é que o problema do desemprego não está necessariamente a impor as pessoas a trabalhar, mas é o custo da mão de obra, é uma mão de obra altamente qualificada. E como é que tu respondes a este desafio, a esta demanda? É mais barato ir à China, porque você tem mão de obra barata e os custos de produção reduzem. Se você vai para os Estados Unidos... Os direitos laborais também são completamente diferentes. A questão da segurança social. O ponto é que toda essa mudança é resultado de toda uma conjuntura, digamos, econômica que se vive no mundo. É preciso responder a esses desafios que a crise de 2008 trouxe. Lembram que nós já tivemos um problema grave de não termos cereais a circularem, porque houve cheias, houve
queimadas em alguns estados, e tudo isso afetou a própria produção. Estamos a falar de eventos naturais, mas também estamos a falar do próprio sistema financeiro que colapsou, etc, etc. E para recuperar isso leva muito tempo. Os Estados Unidos não estão a conseguir ter esta recuperação e, obviamente, que isso vai influenciar naquilo que é o bolso das pessoas. O mesmo se verifica nas Europas. Há uma crise. A Grécia, muito recentemente, nós sabemos que os países mais a sul ainda continuam numa situação instável. Então é um pouco por aí que surgem esses grupos de esquerda como possível solução para o problema, do tipo, estes são radicais, vão saber resolver o problema, porque a globalização, de certa forma, não trouxe só prejuízos para nós, trouxe também prejuízos para eles. E olha que, por causa da Primavera Árabe, hoje temos os imigrantes, e eles não têm como dizer não, porque hoje somos uma aldeia global. Então, tudo isto são fatores que acabam contribuindo para que esses grupos radicais entrem. Não queremos essas pessoas, porque eles vêm criar distúrbio aqui, e as pessoas ficam satisfeitas, eles ficam lá. Mas isso é uma consequência da globalização. Então, se calhar, vamos começar a entrar paulatinamente para um contexto, um cenário em que começam-se a fechar as portas um pouco. Eu não sei se o Trump vai conseguir fechar as fronteiras com o México, porque as relações, se formos olhar para a história do ocupação dos Estados Unidos... Ana Rita, para sairmos deste tópico, os paradigmas políticos no mundo estão a alterar completamente. Se olharmos um pouco para aquilo que vai acontecendo, quer em África, quer na Europa, nos Estados Unidos. Bem, nós estamos no século XXI, né? Também não é aquilo que aconteceu no tempo dos Mahatma Gandhi, dos Kwame Nkrumah, dos Nixons, por aí fora, das ditaduras italianas e o resto. Tem que mudar, é inegável, isso é irreversível. Agora, o que acontece com o mundo é a capacidade de ajustarmos-nos às novas exigências, que agora, em vez de ser o aspecto social a ditar as regras de jogo, é o aspecto meramente econômico. De que é aquela coisa de que nasceste pobre, moras pobre, nasceste rico, fica cada vez mais rico. Estamos a ver isso, tentou-se evitar. E o surgimento não é da esquerda, não, é de centro-direita. Esquerda é até o que houve até agora. O que está a acontecer agora são os nacionalistas. A Le Pen é nacionalista, os PPs na Europa, os partidos populares, são os que estão a dominar quase toda a Europa agora. Portanto, já nem sequer direita, nem sequer esquerda, mas sim direita extrema. É que está agora a ressurgir. Mas com discurso nacionalista. Este é que é o problema. Agora, nós podemos ser muito bons em termos de autoestima, nós, os países em desenvolvimento, mas muito ainda não depende de nós. Daí a tal globalização. Quem sai a ganhar no meio disto tudo? Devíamos ser todos a ganhar, se houvesse um equilíbrio, um give and take. Mas, efetivamente, não há. Nem sequer há entre o primeiro mundo, como é que há de haver conosco. Não há. E o que eu sinto e aprendemos no meio disto tudo é que, de facto, devemos fazer todos possíveis para que as instituições sejam fortes e que haja, efetivamente, uma separação nítida dos três poderes, não é? O executivo, o legislativo e o judiciário. Isso ainda é um alento para a juventude, que isso pode vir a acontecer nos próximos anos ou nas próximas dezenas de anos. Temos que caminhar paulatinamente para isso, porque sair da globalização, nós não temos as regras de jogo. Nós já lá estamos, temos que ajustarmos-nos àquilo que são as regras de jogo. E temos o quê? Uma coisa que Deus nos deu, são recursos. Enquanto que no lado do primeiro mundo já esgotaram, nós temos os recursos ainda lá, quer dizer, o tal diamante por lapidar. Tomara que nós pudéssemos aprender com isso e fazer dos nossos recursos algo que vai nos colocar numa situação de alguma estabilidade para com as próximas gerações. Muito bem. Vamos agora fazer um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para discutirmos já os assuntos que nos dizem respeito a nós moçambicanos. Até já.
Caro telespectador, seja bem-vindo a mais um debate da nação. Como é que olha para este fenómeno do tráfico de seres humanos? Este é um problema de caráter conjuntural. Outras pessoas diziam que tinha mercúrio nos joelhos, ora o quê? Mentira! O albino é como você. E a Procuradoria-Geral da República está mesmo comprometida em combater esse tipo de práticas. Eu tenho informação de que as pessoas que estão por detrás disso são os curandeiros. Uma pessoa portadora de albinismo é pessoa. A ocorrência do tráfico de albino está associada à questão da vulnerabilidade social. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião Feminina, desta feita para discutirmos a auditoria internacional independente. Já foi selecionada a empresa que vai fazer esta auditoria e já também foram fixados os termos de referência que estabelecem o prazo de 90 dias. Vamos também, nesta segunda parte, falar das suspeitas de corrupção na compra de 2 aviões pelas linhas aéreas de Moçambique em 2008. Fátima, é uma boa nova, vamos ter o esclarecimento das dívidas em Matum para o Índico Zimam em 90 dias. Portanto, até fevereiro, março do próximo ano, já se saberá o caminho e o que aconteceu relativamente a este endividamento. Esta solução restabelece, dá-nos a confiança necessária para que possa haver a retoma econômica. Bom, eu acho que pelo tempo que vai ser bastante curto, é uma boa notícia, mas eu acho que nós poderíamos ter tido essa boa notícia ainda no decurso deste ano, o que reduziria o tempo de espera, portanto, para a resolução dos problemas, porque nós sabemos que a retoma das relações entre Moçambique e o FMI, não sou muito favorável que continuemos na dependência do FMI, mas não temos solução, enquanto não nos reorganizarmos para sermos autossustentáveis, pelo menos do ponto de vista do financiamento do orçamento do Estado, porque o parecer do FMI conta muito para os doadores voltarem. Nós podíamos ter essa solução ainda este ano, se não tivéssemos tido esse braço de ferro de vamos, não vamos, vamos fazer, não vamos fazer, a PGR vai fazer, etc, etc. Se tivéssemos logo no início reconhecido que não temos capacidade interna para fazer uma auditoria ao nível que é exigido para este tipo de situações, se não tivéssemos perdido tempo ali a ter estas discussões. E depois também ficamos um pouco na inércia à espera dos resultados da Assembleia da República que tinham sido prometidos para outubro e estamos... Não, novembro. Sempre foi novembro. Sempre foi novembro. Fiquei com a sensação de que era outubro. Portanto,
ficamos um pouco neste vai e vem, vamos, não vamos, a PGR está a fazer, mas nós sabemos desde o início que para a complexidade e para o acesso, inclusive, de informação ao nível internacional, não seria suficiente a PGR realizar esse trabalho. Portanto, se nós tivéssemos imediatamente avançado para isso, hoje, se calhar, já estaríamos a ter esses resultados ou até dezembro deste ano. Mas, aceitando que sim, já é um bom passo que se tenha feito isso e por aquilo que é o perfil que tem sido apresentado desta empresa, há expectativas positivas no sentido de efetivamente ficarmos claros sobre o que é que vai acontecer. O desafio, obviamente, é, ok, quando os resultados vierem, o que é que nós vamos fazer com esses resultados? Eu penso que aí é onde está, para o caso doméstico... As consequências da auditoria. Exatamente, para o caso doméstico, porque nós sabemos que para o nível, em termos de relações entre Moçambique e os seus parceiros, FMI e o grupo de doadores, o resultado, a auditoria, a realização da auditoria, a sua finalização é condição sine qua non para a retoma. Portanto, nessa perspectiva, penso que é uma boa notícia, embora o FMI diga que só 6 meses depois do resultado é que vai avançar. Bom, eu acho que até estamos bem, porque se formos a olhar para o Madagascar, que teve aquela situação em 2009 do golpe de Estado e os doadores todos abandonaram o país ficou cerca de 5 anos, só há 3 meses é que o Madagascar, 3, 4 meses é que o Madagascar retomou as relações com os doadores. Bom, nós estamos numa situação do início deste ano, não é tão mal assim, embora... Se as coisas correrem bem pelos vistos, até o final do próximo ano... O que vai ser já penoso, já vai ser penoso. Nós já estamos a sentir um pouco os reflexos disso agora e se formos a olhar para aquilo que é o próprio orçamento do Estado, de certa forma, conta ainda com esses recursos, esperar até o final do ano é muito tempo, mas penso que é o preço que temos que pagar. Aliás, este orçamento vai ser feito na dúvida. Sim, exatamente, porque não há garantias de que o dinheiro vai entrar. Então é um preço que nós temos que pagar como povo, mas penso que também é uma oportunidade para nós próprios nos retratarmos, fazermos a nossa introspeção e pensarmos o que é que nós queremos daqui para frente, que rupturas temos que fazer do ponto de vista de governação, que inovações temos que fazer do ponto de vista de captação de receitas para o Estado, embora seja muito controverso falar de captação de receitas numa situação em que as empresas estão a fechar, as pessoas estão aí para o desemprego, etc, etc, mas penso que é nestes momentos de crise que nós temos que pensar que soluções para o nosso país, quando as coisas começarem a atender para a normalização. Ana Rita, já temos auditoria, são 90 dias, a partir do próximo ano as coisas encaixam-se. Um dos elementos fundamentais nessa auditoria é que ela deve ser comunicada. Assim que estiver concluída, isso vem no comunicado da Procuradoria-Geral da República, é que ela deve ser comunicada, penso, na íntegra, tanto aos moçambicanos. É uma boa notícia. É o que esperávamos. Eu acho que dou-me por feliz até. Porque eu sempre achei que devia haver muita prudência, as precipitações não nos levariam a nenhum lado e devíamos aguardar pelos termos de referência. Lembro-me num debate que se dizia, nós nem sabemos o que é que vai ser. Eu dizia, mas não é possível criar-se uma auditoria sem termos de referência, né? Então, acho que está tudo dentro das nossas expectativas. Mas essa questão que a Fátima levanta de que feita a auditoria, porque a auditoria é um trabalho contabilístico técnico. A razão que faz com que se reconheça que esta empresa tem realizado um trabalho prestável nos casos anteriores onde ela foi solicitada, essa foi a base pela qual foi escolhida. Então, passa necessariamente por uma percepção de todos nós moçambicanos, de que, pronto, é uma empresa idônea, que tem capacidade para fazer aquilo pelo qual foi solicitado. E dadas as circunstâncias em que ela foi aprovada, porque não foi a única, foram várias que concorreram, por um lado. Por outro, conforta-me saber que é a Procuradoria, compete à Procuradoria, na sua última análise, de informar a este povo, porque é a capacidade constitucional que a Procuradoria tem para fazer isso em termos de defesa legal do Estado. Então, eu acho que tudo está conduzido de forma a que a Fátima levantou o problema da Comissão de Inquérito Parlamentar. Foi quando ela foi criada, foi dito o prazo, foi mesmo novembro. Portanto, não está fora dos prazos, está dentro. Quero crer a qualquer momento, durante este mês de novembro, vai ser agendado o debate
Também está dentro do prazo. Uma das questões que se levanta, no fundo, o debate é sobre a auditoria, mas mais do que a auditoria, o que as pessoas querem perceber é como é que a coisa foi feita e, acima de tudo, consequências. Este aqui é o ponto fundamental. O debate parlamentar é exatamente exercer a cidadania, é os deputados fazerem um debate que faça com que os eleitores entendam os contornos. E repara que a competência da Assembleia não é fazer judgment, não é julgar, não tem essa capacidade. Mas o pouco que já foi dito, que os contornos que seguiram para essa dívida, é um assunto de debate pela Assembleia da República. E um pouco de tudo que está acontecendo, a evolução dos acontecimentos na ótica do governo, e quero crer que tantas outras coisas, comissão de inquérito, deve ter ouvido vários intervenientes, deve ter ouvido as próprias empresas envolvidas. Eu acho que tudo isso é que vai facultar que os deputados tenham argumentos políticos para fazer este debate, que vai calhar muito bem, porque depois vamos ficar, o povo, o eleitor, vai ficar à espera então da Procuradoria-Geral da República anunciar quais foram os resultados e o que é que, em termos jurídicos, o que é que isso quer dizer para o nosso país. Muito bem. Ivete, temos aí a auditoria dentro, em breve vai entrar em curso. Queria que tu comentasse este ponto que a Fátima levou, de que aqui o mais importante são as consequências. Terminado o trabalho técnico, a Procuradoria, e ainda bem que está nas mãos da Procuradoria, vai ter que encaminhar. Esta é que será a fase decisiva, praticamente. Exato, quero muito concordar com a Fátima, porque não basta só a gente fazer a limpeza da casa e depois não deitar o lixo. A gente tem que deitar o lixo na lixeira para que não estejamos distante dele. Então, depois dessa auditoria toda que vai ser feita, o resultado final, como é que vai ser? A quem vai ser entregue? Eu estou um bocadinho cética em relação a isso, porque fico feliz que tenham trazido uma empresa estrangeira, espero que ela seja independente. Tenho cá as minhas dúvidas de como é que ela chegou a vencer, se houve um concurso público, se foi uma indicação do FMI, ok? Que é para ver a legitimidade do trabalho que eles vão exercer. Ok, se tiver sido eleita ou ter vencido um concurso público, tudo bem. Aí estamos a olhar para uma questão de uma empresa que vai trabalhar numa neutralidade total, vai entregar os resultados reais da sua auditoria. E neste caso, depois desse exercício da auditoria toda, se for o caso de se encontrar o culpado, como por exemplo agora a maior questão, a questão que mais inquieta os moçambicanos é que essa auditoria não esteja simplesmente para agradar o Fundo Monetário, mas esteja aqui para esclarecer ao povo moçambicano quem autorizou ao governo cessante, na pessoa do ex-ministro das Finanças, a assinar essas garantias em nome do povo moçambicano, ok? E se essa questão for respondida, o que é que acontece depois? Quais são as instituições competentes que vão levar esse exercício em diante? Teremos que contratar procuradores internacionais para virem trabalhar com o caso? Será que temos instituições competentes dentro do nosso país para levarem este processo em diante dentro da neutralidade? Essa é que é a minha grande questão. Porque não basta só fazer o trabalho quando eu não tenho a cova preparada para meter ou enterrar o lixo. Muito bem. Vamos passar para outro assunto de alguma forma. Mas só há dois aspectos que eu queria salientar. O ponto é que nós temos dúvidas em relação aos termos de referência. Se lembram, o FMI, quando anunciou que tinha chegado a acordo, etc., com o governo, sempre ressaltava o ponto de que o objetivo desta auditoria não é identificar os culpados, não é identificar as pessoas, é olhar para o processo em si. Então, se nós estamos a falar de responsabilização a posteriori e tendo em conta esse pressuposto que o FMI chama a atenção, que aqui não é para responsabilizar necessariamente, eu fico muito preocupada em relação ao que vem depois, sobretudo porque nós precisamos fazer rupturas. Como Estado, nós precisamos de romper com determinadas práticas e formas de ser e estar, e penso que os resultados da auditoria, viradas também para a identificação dos autores, não só dos processos, podem nos ajudar nesse sentido. Então, o grande desafio que eu gostaria de lançar aqui, a PGR, já que foi ela que
ela é que está em frente ao processo, publicasse os termos de referência da auditoria, para que nós, quando os resultados saírem, nós sabermos esses resultados respondem a quê? Exatamente, senão vamos criar expectativas e depois, no final, bom, afinal, não era isto que vinha-se fazer. Então, penso que é um aspecto com pouco muito tempo, importante. vamos passar para as suspeitas de corrupção na LAM. Ana Rita, penso que acompanhou de certeza que a Embraer chegou a uma negociação com a justiça norte-americana e brasileira e pagou mais de 200 milhões para que o assunto ficasse encerrado. E nessa investigação envolvia o nome de Moçambique, da Índia, República Dominicana e um outro país. Argentina. O que isto nos remete e qual deve ser o papel das nossas instituições perante essa informação de suspeitas de corrupção? Aliás, a informação foi mais desenvolvida, fala-se do agente C e o agente B, que são nacionais, que terão interagido com esta empresa Embraer e por aí provavelmente tenha havido este ato de corrupção. O que isto nos remete e qual deve ser o papel das nossas instituições perante um assunto destes colocado a nível internacional? Obrigada. Terminar só, a Fátima pôs uma coisa que ficou no meu ouvido por causa dos termos de referência, mas dizer que o modus faciendi de comissões de inquérito, mesmo o facto de ter sido solicitado ou não por FMI, mas nós já ouvimos dizer que o mais importante que vai ficar no meio desta ação toda é o país saber reestruturar a economia. Isso é que importa, o país tem que andar, Então, há este dossiê jurídico-legal que se está agora a colocar, as duas puseram isso, mas o mais importante para a FMI, Banco Mundial, é reestruturar a economia, o Estado mostrar que está em condições de facto, pertencer a este grupo de países que lida com questões de desenvolvimento. Portanto, nesse aspecto nós ouvimos tudo. Agora, o aspecto de publicar ou não, eu acho que depois vamos ouvir nos próximos debates como é que a coisa vai evoluir, publicar os termos de referência ou não. Isso é um assunto que ela está a colocar. Mas eu acho, no seu entender, que seria importante? Eu não acho que esse tipo de debates, a transparência, parece-me que o problema que está-se a colocar aqui é o aspecto de transparência. Agora, onde eu me reservo é em todos os processos até que ponto as coisas são publicadas antes de se trabalhar. Até que ponto pode-se publicar antes de se trabalhar. Agora, não estou contra a publicação, seja que for, porque todos nós estamos preocupados em querer saber o que se passa. Mas eu temo que o público esteja a pensar que a função da FMI é para além de reestruturar a economia de um determinado país para podermos entrar nos carris e perseguirmos na rota do desenvolvimento. Entrando no ponto que me colocaste agora, vamos ao assunto dos Embraers e não Embraers, mas mais uma vez digo, o Procurador-Geral Adjunto, como porta-voz da Procuradoria, o Dr. Mukobora apareceu e disse-nos sobre este assunto de possível corrupção, suspeitas de corrupção nestas negociações para a compra de Embraer, e as coisas estão a sair. Agora, cheira-me também um pouco aqui assuntos dos grandes, a Boeing e a Embraer, como grandes companhias, também cheira-me um pouco disso. Quem se mete neste tipo de negócio hoje é uma guerra que há entre estes dois, ou optas pela Boeing ou optas por essas aeronaves brasileiras. E quando tento entender um pouco este problema, também vi que há este assunto que, mais uma vez, vamos cair na ratoeira dos grandes e por causa de tendência de querer aproveitar aquilo que não tens direito, acabas sendo subornado e pões em causa todo um país. Agora, eu acho que a anticorrupção, mais uma vez, tem que funcionar e não basta dizer em conferência de imprensa que já estão, ele diz que ouviu pelos mídias e abriram o processo.
mas que não seja como os outros processos que assim acontece, se leva muito tempo. E nós, os moçambicanos, querem efetivamente que as coisas andem como deve ser e não é bom andarmos a nos beneficiar de coisas alheias. Fátima, o caso de corrupção, suspeita de corrupção, bem dito, na compra destes 2 aviões. O fato de a justiça norte-americana e brasileira estarem a conduzir uma investigação e ser da própria iniciativa da Embraer a travar o assunto e a negociar, significa que já havia aqui elementos de prova, digamos, de alguma forma suficientes para indicar que tinha havido a corrupção no assunto. Eu acho que claramente a empresa pode ser por 2 razões, por não querer prolongar um processo que vai, de certa forma, afetar aquilo que é a imagem da própria empresa e os negócios, porque a empresa quer se expandir, mas também há de ser uma declaração de culpa, de reconhecer que sim, realmente nós o fizemos e parece que está claríssimo que isso aconteceu. E o ponto mais importante e que nos diz respeito diretamente é o fato de que no meio de tudo isto nós aparecemos mais uma vez nas telas pelas causas negativas, porque subornamos, porque fomos subornados, porque recebemos por debaixo da mesa, por várias razões. E eu me lembro que nessa altura realmente Moçambique estava muito empenhado em renovar a sua frota e estava a apostar nos Embraers, e as formas ou as modalidades de pagamento eram até bastante interessantes, e bastante facilitadas para um país como Moçambique. Bom, o que é bom, porque para nós queremos ter um serviço aéreo bastante de qualidade, que responda, precisa de ter uma frota, e até porque a demanda cresceu e tem se mostrado para a resposta, a incapacidade de resposta que a LM não tem. Agora, o ponto é o que é que nós fazemos quando este tipo de informações aparecem. Não basta apenas acompanhar, estamos a acompanhar os processos, é preciso não só acompanhar, como é preciso abrir os processos, como foi dito que foi aberto um processo, e dar seguimento, e este processo tem que terminar. Não podemos continuar a ser um país onde se abrem milhares e milhares de processos. Até porque, digamos que este processo é fácil, porque a investigação já foi feita. É uma questão de pedido de informação e apuramento. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já tem, quem vai à página lá, consegue encontrar, claro que não vai encontrar detalhes de nome, mas quando te diz, por exemplo, que o agente B ou C. Sim, na altura é o administrador executivo. E nessa altura, 2008, quem era? É tão flagrante quanto isto. Então, não fazer nada é mesmo, mas vai ser mais uma vez uma prova viva de que este país não está interessado em dar um bom nome ao seu país, em demonstrar que a justiça está ao serviço do interesse público. Portanto, eu penso que mais uma vez a nossa justiça está a ser desafiada nesse sentido. E eu acho que, embora sou contra a interferência do poder executivo no legislativo, eu acho que o poder executivo, em algum momento, tem que demonstrar preocupação quando este tipo de situações aparece e a justiça não se mexe. Do tipo, nós achamos que a nossa justiça tem que fazer alguma coisa. Você emitir um sinal ao Poder Judiciário. Exatamente, de que é preciso trabalhar, porque isto afeta no final do dia. Se nós estamos a falar de um país que já está mal em termos de credibilidade, por ter tido, por causa de algumas ações no passado, aparecer mais um caso de corrupção é do tipo, bom, o ponto é que é enraizado. Nós não queremos, é por isso que eu falo das rupturas. Nós temos que fazer rupturas. E este caso, o caso da dívida, são oportunidades, eu acho, para nós quebrarmos esse sistema que nós temos estado a alimentar ao longo destes anos. Ivete, mesmo para terminar, a sua opinião sobre estas suspeitas de corrupção. Bem, eu acho que já foi tudo dito. Eu fico feliz em saber que já se abriu um inquérito em relação a essa suspeita de corrupção. Nós sabemos, nós já somos um país verdadeiramente manchado essa questão da dívida, e posso dizer que, desde já, que esses dois temas têm uma ligação bastante forte. Já para esse caso da LM, já temos um processo a meio caminho andado. Como a Fátima estava a dizer, é uma oportunidade de Moçambique mostrar ao mundo que pode fazer o diferente, pode fazer com que o mundo se aperceba que temos vontade de trabalhar. É certo que estamos a ser de uma realidade em que encontrávamos uns certos líderes acomodados àquilo que
eram as suas funções, porque não tinham ninguém que fiscalizasse aquilo que eram as suas funções, porque o poder executivo tinha todo o poder, embora judiciário e legislativo, concentrado nele, porque o poder executivo tinha o domínio, o controle dos outros poderes. Neste caso, temos a grande oportunidade de mostrar que podemos fazer diferente. Podemos mostrar ao mundo que somos capazes, ou se não somos capazes, mostramos aquilo que são as nossas fragilidades e pedimos apoio naquilo que nós não conseguimos, mas a força de vontade de mostrar que queremos fazer algo diferente para melhorar, acho que esta é uma grande oportunidade. Acho que os Estados Unidos já começaram com o processo. Muito bem, muito obrigado, Ana Rita Stoll, pela sua presença, Fátima Membir também e Ivete Mavi. Hoje discutimos a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e questões da dívida pública, que, enfim, vai ter auditoria em 90 dias e já no fim, estas suspeitas de corrupção na LAM, que foi supostamente feita pela Embraer. Assim, caro telespectador que nos acompanhou. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.